1 Reis, capítulo de número 17, versículo de número 1 em diante, vai nos dizer: Elias, o tibista, um dos habitantes de Gileade, disse a Acabe: pela vida do Senhor Jeová Deus de Israel, em cuja presença estou, não haverá nestes anos nem orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. A palavra do Senhor Jeová veio a ele dizendo: retira-te daqui, vai para a banda do Oriente e esconde-te e junto ao ribeiro de Querite, que está de frente do Jordão. Beberás do ribeiro, e ordenei aos corvos que te sustente ali mesmo. Partiu e fez conforme a palavra do Senhor Jeová, e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está de frente do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, e também pão e carne pela tarde, e ele bebia do ribeiro. Mas com o passar dos dias, secou-se o ribeiro, porque não chovia sobre a terra. Pode sentar. Enquanto os irmãos assentam, irei fazer uma breve oração. Senhor Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos ainda em tua presença e queremos ouvir a tua voz através da tua poderosa e santa palavra. Irmãos, livro de 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso de número 1, a qual nós lemos, ele vem nos falar de um homem de Deus, um profeta chamado Elias. E sem sombra de dúvida, esse profeta chamado Elias está na classe dos profetas audaciosos, um dos maiores profetas que a Bíblia tem como escrito a sua história, a sua jornada. Um dos maiores profetas. Quem nunca ouviu falar do profeta Elias, um homem que Deus levantou sobre a terra para fazer milagres e providências na vida de mulheres, na vida de homem. O homem de Deus que ensinou a várias outras pessoas que se tornaram homem de Deus. E através do profeta Elias se levanta Eliseu. Quem não sabe a história desses dois homens e a sua separação, e diz a Bíblia que quando Elias vai ao céu, em um redemoinho, desce a sua capa, porque Eliseu pediu a porção dobrada. Pois é, o homem de Deus Elias, até mesmo morto, quando alguém foi enterrado sobre a sua sepultura, ressuscitou, até os seus ossos tiveram poder. Mas esse homem Elias, ele aparece aqui no capítulo de número 17 pela sua primeira vez, e ele aparece aqui já confrontando um rei. E esse rei não é nada a mais e nem menos do que o rei de Israel. Que afronta Elias teve para que o rei ficasse preocupado? Pois ele era o homem que estava acima de todos os homens, que era o rei Acabe. E ele tinha uma esposa chamada Jezabel. Jezabel era uma mulher que adorava a outros deuses, e o deus que ela mais adorava, Baal, pertencia aos Balaíns. E essa mulher traz essa imagem para o povo de Deus também a adorar. E essa mulher ensinando ao povo de Deus, juntamente com o rei de Israel. Israel, cidade santa, cidade constituída e escolhida por Deus como a sua menina, como a menina de seus olhos, e está lá sentado no trono e governado por uma mulher que adorava a deuses pagãos, uma mulher que adorava a Deus estranho. E é exatamente nessa hora que Deus levanta um homem chamado Elias para confrontar a Acabe. E ele chega para Acabe e ele diz: não vai cair orvalho e não vai chover, segundo a minha palavra. Preste bem atenção que ele fala uma frase que nenhum outro profeta teve coragem de falar.
Porque o que se identificava que um homem de Deus era profeta, quando o homem dizia: assim diz o Senhor. Essa frase, assim diz o Senhor, quando o homem falava ela, o povo dizia: Deus tem levantado um profeta e Deus vai falar através dele. Mas a primeira vez, diácono Diogo, que o profeta Elias se levanta para falar, ele não vai dizer: assim diz o Senhor. E eu já ouvi muitas das vezes, pastor Tiago, muitos obreiros pregando sobre essa mensagem e dizendo que ele era um profeta desobediente, dizendo que ele não tinha autoridade de falar assim. Porém, está enganado. Quando nós vamos ler sobre Tiago no capítulo 5, vai dizer que esse homem estava debaixo de oração. Ele não vai falar qualquer coisa, porque profeta que é profeta tem que orar, porque profeta que é profeta dobra os joelhos de madrugada e vai falar com o seu Senhor. Profeta que é profeta vai ler a palavra. Profeta que é profeta medita de dia e de noite nas sagradas escrituras, porque diz a Bíblia que ele estava pautado sobre as escrituras, porque a Bíblia vai dizer que Deus não dá a sua glória a ninguém, e era exatamente o que o povo de Israel estava fazendo, era adorando a outro Deus, era exaltando a outro Deus. Por isso Elias se levanta debaixo da palavra e diz: não vai cair orvalho e não vai chover segundo a minha palavra, porque ele sabia que Deus velaria com a sua palavra, porque Deus não é Deus para quem minta, e nem filho do homem para com que se arrependa. E Elias se levanta, conhecedor da palavra, porque ele sabia que o povo que não ofertar, que não adorar a Deus, Deus não mandará chuva. Deus não mandará chuva. E ele sabia disso. Por isso ele vai confrontar o rei Acabe, dizendo: não vai cair orvalho e não vai chover segundo a minha palavra. Versículo de número 2. A Bíblia vai nos dizer que veio a palavra do Senhor a ele, a Elias, dizendo, verso 3: retira-te daqui. Deus aparece para Elias com a sua voz dizendo: Elias, retira-te daqui. A coisa vai esquentar para o teu lado. Então é melhor você desaparecer por um instante, sair um pouco. Então retira-te daqui. Elias pode ter perguntado para Deus: para onde eu vou, Deus? Para onde eu irei? E Deus dá um endereço para ele: Elias, retira-te daqui e vai para a banda do Oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite. Veja para onde Deus manda Elias ir: para um ribeiro que tem água, porque a sua palavra dizia que não iria chover. Ou seja, em momentos de tristeza, de angústia para o povo de Israel, Deus tinha preparado um rio para Elias sobreviver. Eu vou repetir isso aqui. Em meio ao povo de Israel que iria passar por necessidade de água, Deus tinha provido um endereço certo para Elias habitar, e ali Elias iria beber da água do rio Querite. Deixa eu te trazer uma palavra de Deus. Em meio a qualquer deserto na tua jornada cristã, se tu é servo, se tu é profeta de Deus, Deus tem preparado o rio, Deus tem preparado água, Deus tem preparado mantimento para a tua vida. Você não vai morrer nesse deserto, você não vai sofrer, aleluia, no caminho estreito. Deus tem preparado para você um rio no Querite. E Elias vai habitar no rio Querite. E Deus vai dizer: beberás do rio, e ordenei aos covos
que te alimente. Deus está dizendo: Elias, para você beber água, você tem que olhar para baixo. Recurso natural, muito fácil, muito simples. Se eu quero beber água, Elias, desce, pega a água. Recurso natural. Se tu quer sobreviver, bebe da água do rio Querite. E o que é, Diácono Aldo, para a nossa vida? Um recurso natural. O que é que me faz viver nessa terra? Muito simples. É o teu trabalho, é o teu salário, é o teu ganha-pão. Porque sem o teu ganha-pão tu não tem comida. Se tu não tem um salário, tu não pode comprar o mantimento. Tu morre. Deus está dizendo: Elias, para sobreviver, tu precisa do Querite, recurso natural. Mas não esqueça que é os covos que vai te trazer pão e carne. Oh glória! Deus está dizendo: Elias, é do alto que vem o teu socorro. Porque não é o suficiente só a água do Querite. Não é suficiente, aleluia, a água desse rio. Não é suficiente apenas esse rio que está à tua frente, é essa água. É preciso o Querite, mas também é necessário para a vida de um homem olhar para cima e comer do pão e comer da carne. É preciso viver do recurso natural, mas também é preciso viver do recurso espiritual, do recurso sobrenatural. Porque quem manda esse recurso não é o governo, não é o prefeito, não é o pastor. Quem manda esse recurso é Deus, o Deus que criou os céus, que criou a terra. Oh Elias, tu precisa beber dessa água, mas tu também tem que comer do pão que vem do covos. E esse covo vem dos céus. Recurso natural com recurso sobrenatural, Elias. É preciso disso. E Elias está no rio Querite, bebendo da água, comendo do pão e da carne, pela manhã e pela tarde ao anoitecer. Mas quando nós lemos o versículo de número 7, o lugar que era de conforto de Elias, lugar que dava garantia, pastor Tiago, para Elias sobreviver. Elias estava em um lugar, diaconisa Luciana, que ninguém estava, só ele. Enquanto todo o povo estava sofrendo sem água, Gislândia, Deus tinha dado a Elias um rio, e Deus tinha dado a Elias pão e carne. Lugar de refúgio, lugar de segurança. E Elias dizia: não preciso mais de mais nada, já está bom demais. Mas o que me chamou a atenção, diácono Diogo, é quando eu li esses versículos. Quando nós lemos o versículo de número 5 e o 6, vai nos dizer: partiu e fez conforme a palavra do Senhor Jeová, e habitou junto ao rio Querite, que estava de frente ao Jordão. E os covos lhe trazia pão e carne pela manhã, e também pão e carne, e ele bebia e comia. Elias não precisava de mais nada. Elias não precisava de ninguém. Elias não precisava caçar para ter carne. Elias não precisava ir na esquina para comprar pão. Por quê? Porque os covos iriam trazer para ele. Os covos iria trazer para ele. Mas o versículo de número 7 vai nos dizer: mas com o passar dos dias secou. O lugar que dava segurança para Elias, um lugar que dava firmeza para Elias, que ele sabia que ali ele teria mantimento,
que ele sabia que ali ele iria sobreviver por muitos anos, ele vê o rio secar. Ele vê o rio secar. O recurso natural. Ou seja, quantas pessoas, diaconisa Rosália, sobrevivendo de um recurso natural, tinha um trabalho garantido, salário bom. Quando chega em um certo dia, o seu patrão disse: você está demitido. O que fazia com que ele vivesse, recurso natural, o que era capaz de dar sua sobrevivência, acabou. O rio secou. Quantos servos de Deus recebeu uma porta de emprego enviada por Deus? Deus abriu essa porta e colocou ele lá, e de repente essa mesma porta se fecha. Diogo, Elias não encontrou o rio. Diogo, Elias não encontrou o endereço desse rio. Foi Deus que deu. Foi Deus que disse: vai para tal canto, porque lá tem um rio Querite, de frente ao Jordão, e tu lá vai beber. E ordenei aos povos. Deus não disse: vou ordenar presente, ordenarei futuro. Ele disse passado. Ordenei. Ou seja, Elias, já dei ordem para a tua vitória. Para você ser vitorioso, Elias, você tem que estar no endereço certo, porque eu já ordenei aos povos para te dar a tua vitória. Eu não vou ordenar e não ordenarei, já está decretado em nome de Jesus a tua vitória. Eu tenho uma palavra para você nessa noite. Deus não vai decretar a tua vitória, ao contrário, Deus já decretou a tua vitória. Mas Elias vê o rio secar. Elias não foi atrás daquele rio, ele não encontrou, foi Deus que deu. E eu posso ver Elias dizendo: e agora, Deus? O que vai ser de mim? E agora, Deus? O rio secou. Como é que eu vou beber água? Como é que eu vou sobreviver? Elias está pagando pelo que ele disse. Elias disse: não vai chover, não vai cair orvalho, não vai chover, não vai cair orvalho segundo a minha palavra. E ele no lugar de conforto, na zona de conforto, garantido, bonitão demais. 3 anos e 6 meses. Não foi 3 dias, não foi 6 horas, foi 3 anos e 6 meses em um lugar de conforto que Elias estava. E de repente o rio seca. Gabriel, o rio secou. A porta que Deus tinha aberto, Ele mesmo fechou. E agora? Como é que eu vou viver? E agora, Deus? O que será da minha família? E agora, Deus, o que será da minha casa? Eu posso ver Deus dizendo para Elias: se eu quisesse, eu fazia brotar água da terra. Elias, se eu quisesse, eu fazia chover só aqui no rio Querite, para que o rio Querite tivesse água. Mas eu não quero, Elias. Sabe o que eu quero? É que você se levante e siga em frente. Oh glória, oh glória. Nos momentos mais terríveis de nossa vida, que nós pensamos em desistir, é nesse momento que Deus se levanta do trono dizendo: se levanta e anda, percorre e caminha, porque eu tenho promessa, e quem tem promessa não morre. Irmão, isso aqui é forte. Desde o versículo de número 2 em diante, você não encontra Deus falando com Elias.
Depois que Elias está no rio Querite, bebendo da água, comendo do pão, comendo da carne, você não vê nem Elias falando com Deus e nem Deus falando com Elias. Gislândia, zona de conforto. Para que ir para a igreja? Tá bom demais aqui na minha casa assistindo a live. Para que ir para a igreja? Sei que o pastor Tiago vai colocar a live e eu vou ver os irmãos louvando e cantando e pregando. Para que ir à igreja? Tá bom na minha zona de conforto. Tenho meu salário. Posso comprar uma pipoquinha e fazer como tivesse no cinema. Zona de conforto. Elias estava se achando demais, Diogo. E todo mundo lá, desculpa pela expressão, se lascando, morrendo de sede. Estava Elias tendo água, a hora que quisesse, comendo pão, bebendo daquele rio. Zona de conforto. 3 anos e meio sem falar com Deus. 3 anos e meio sem ter intimidade com o Pai. Aí Deus disse: todas as vezes, irmãos, que qualquer um tiver em uma zona de conforto, pastor Tiago, Deus vai ter que tirar. Deus vai ter que tirar. Sabe por quê? Porque Deus quer seu servo de pé. Todas as vezes que a zona de conforto nos levar para longe de Deus, Deus vai dizer: é assim, é? Quer ficar longe? Vai não, eu vou secar esse rio para te trazer para perto de mim, porque a minha presença é o que te basta. Sou eu que supro a necessidade, sou eu que mando o pão, sou eu que mando a carne. Deus disse, versículo 8, capítulo 17: só bastou o rio secar. No verso 7, no verso seguinte, verso 8, a palavra vai dizer: então veio a palavra do Senhor Jeová a Elias, dizendo: levanta-te. A pergunta é simples, é fácil de responder. Pode alguém ficar de pé já estando em pé? Não pode. Só pode alguém pedir para alguém ficar de pé quem estiver assentado. Por isso que eu pedi para os irmãos ficar de pé, porque você estava sentado. A frustração de Elias foi tão grande ao sair daquela zona de conforto que ele caiu, se prostrou, ficou deitado, não sei, se assentou em uma sombra de um pé de pau, também não sei. Sei que Deus não é burro de mandar alguém ficar de pé já estando de pé. A frustração foi tão grande que ele disse: não consigo, a minha zona de conforto acabou, o meu emprego eu perdi, o meu salário garantido todo mês para me curtir com a minha família acabou, para me pagar minhas contas também. O que será de mim? Essa zona de conforto de Elias estava maltratando a sua intimidade com Deus. E Deus precisava de levantar a ele um patamar maior. Se Elias ficasse naquele rio, prostrado, deitado, pela frustração do rio estar seco, uma família não iria sobreviver. Se Elias continuasse ali triste, angustiado por perder o seu mantimento, por perder a sua zona de conforto, uma viúva com seu filho morreria. Deus está dizendo: Elias, eu não sequei esse rio para te matar, ao contrário, eu sequei esse rio para você tomar posse do que é seu, porque eu te chamei para ser profeta. Diogo, parece que é preciso algo acabar em nossa vida. Parece que é preciso algo se fechar na nossa cara, para
que Deus nos levante como um profeta e abençoar alguém. Elias, ou tu fica aí, ou tu levanta, porque mais para frente, uma viúva vai precisar de pão. E eu sei quem tem pão. Passasse 3 anos e 6 meses comendo pão, comendo carne. Eu te levantei, foi para ser profeta. Então se levanta e vai dar mantimento para quem precisa. O rio Querite secou, porque foi preciso secar. Então saiba que quando o rio secar, ô glória, é porque Deus vai te preparar para um patamar maior. Escute, Elias confronta o rei Acabe, verso 1 do capítulo 17, dizendo que não iria chover. Pela primeira vez que ele aparece na frente do rei. Na segunda vez que ele aparece na frente do rei, 1 Reis capítulo 18, verso 18, vai nos dizer que o rei vai dizer para ele: você é o perturbador de Israel? Lá vem o perturbador. Você é o perturbador de Israel. O rei estava querendo colocar a culpa em cima de Elias. Por quê? Porque Elias profetizou dizendo que não iria chover, segundo a sua palavra. E isso aconteceu durante 3 anos e 6 meses. E quando vê ele, o rei vai dizer: a culpa é sua. A culpa é sua, profeta. A culpa é sua, profeta. Ele vai dizer: eu? Eu não. A culpa é sua, rei, e da casa de teu pai, que não prosseguiram em continuar nos mandamentos de Deus. E o mandamento era não adorar a nenhum outro Deus. A culpa não é minha. Eu tenho compromisso com Deus. Eu sei quem eu sou. Eu tenho identidade. Se você não tem, rei, eu tenho identidade. E a minha identidade é ser fiel ao Deus que me criou. Capítulo 17, Elias diz que não vai chover. Capítulo 18, a partir do verso 40, Elias chega perto do rei, vai mandar o rei se levantar, olhar para o mar 7 vezes. Da 7ª vez, ele vai dizer: Elias, eu estou vendo algo. Quem nunca pensou em ver algo sobrenatural foi o que ele viu. O rei Acabe, Deus mostrou a ele. Era para o profeta ver, ele viu, lógico, mas Deus revelou ao rei o que ele mesmo ia fazer. O rei vai dizer: essa mesma nuvem que você viu, que tamanho ela é? O rei vai dizer: a nuvem que eu vejo é do tamanho de uma mão do homem. Ela é pequena. Eu posso ver que o rei, ele desprezou essa nuvem. Nuvem pequena, bem pequena. Eu nunca vi uma nuvem do tamanho da minha mão. Só vejo nuvem grande. O rei viu e despreza. Olha o tamanho da nuvem. Do tamanho da minha mão, aí não vem nada. Dessa nuvem não sai nada. É pequena. Elias vai dizer: é dessa nuvem aí que vem um dilúvio. É dessa nuvem aí que vai vir uma tempestade de água. Se prepara, ó rei, porque vai chover. Vai chover. E o interessante, irmãos, que essa nuvem, Elias, rei Acabe, não vê do céu
para a terra. Ele vê essa nuvem da terra para o céu. Eu vou simplificar isso aqui. Ele não vê a nuvem descendo. Ele vê essa nuvem pequena subindo. Deixa eu te trazer uma palavra de Deus. Você pode se achar pequena como for, pequeno como for, se achar uma nuvem pequena, mas Deus vai levantar você, e através da sua vida pessoas serão inundadas pelo poder que há na tua vida. Eu vou repetir isso aqui. Você pode se achar pequeno e pequena como for, uma nuvem insignificativa, uma nuvem que não vale nada, desprezada, desprezível, mas Deus vai te levantar, e quando Deus te levantar, Deus vai mandar chuva, chuva de poder, chuva de graça, chuva de unção. Não importa o tamanho dessa nuvem, mas quando Deus levanta para mandar bênção, Deus levanta para mandar vitória. Aleluias. O que a terra precisava era de chuva. O que a terra precisava era de água, era de vida. E tem pessoas jovens que precisam de você. Tem pessoas irmãs que precisam de você. Tem pessoas irmãos que precisam de você. Sabe por quê? Porque você é nuvem. Pode ser pequena, mas você tem água. E essa água sai do trono de Deus, incorre sobre a tua vida. Foi o que Deus estava dizendo para Elias. Elias, você não precisa de um simples rio. Sabe por quê, Elias? Porque você é fonte, porque você é profeta. E quem é fonte, quem é profeta, quem é servo de Deus, tem um rio cuja cidade alegra a Deus. Você é fonte, você é profeta, você tem água, e essa água sai do trono de Deus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar o departamento de jovem, a coordenação, a todos os jovens que vieram hoje. Agradecer ao nosso pastor Tiago pela oportunidade de estar mais uma vez no altar pregando a palavra de Deus. Agradecer a todos os irmãos que vieram, aos irmãos que acompanharam essa live. Que Deus possa abençoar a nossa vida, e no nome de Jesus.